as gravações aqui. Então, né, ontem, né, para ficar registrado, falamos aí da primeira atividade. Deixa eu já compartilhar a tela aqui. Já deixei aberto nela aqui. A gente veio aqui, né, só para aqui, ó, na aba situação de aprendizagem, né? Aí ontem a gente pegou, baixou essa pasta aqui, né? Clicou aqui. Aqui está o descritivo, a gente navegou por ele aí. Falamos ontem, eu até peguei aqui um da JC Distribuição, um memorial assim bem no detalhinho, ou seja, ele bem específico, né? Não quer dizer que o memorial de vocês tem que ser extremamente detalhado igual a esse, né? E aí, inclusive, ó, fala para você pegar a instalação da sua casa e você fazer esse memorial, né? E tem até algumas dicas, né, que você pode fazer em relação a isso, né? Beleza, vamos voltar aqui para a próxima página. Então, aí na próxima aula, a gente fala aí sobre essa outra atividade, a 2 aqui, eu dou dicas sobre a 2 e sobre a 3. E hoje eu achei importante a gente falar sobre o as-built do elétrico. Que o normal é a gente ver um projeto, né? A gente fazer o projeto, né? Voltar aqui, eu já deixei o meu projeto de tira-cola aqui, um genérico aqui. O normal, deixa eu só fazer o compartilhamento aqui. Já deixei o AutoCAD aqui aberto. Então, o normal é o quê? É o eletrotécnico, né, o engenheiro eletricista, dimensionar o projeto, é igual eu falei, né? Repetindo aqui, né? É ele dimensionar primeiro, fazer os cálculos, né? Tem o cálculo de demanda, que é extraído através do cálculo dos quadros de carga. Tem o cálculo de queda de tensão, que ele é baseado na NBR 5410, mais específico, a segunda lei de Ohm. E ele também está incluso nos prontuários técnicos dos fabricantes de cabo, né? Igual lá em projetos elétrico-industriais, eu comentei que antigamente só tinha um fabricante, esse fabricante ainda, como se diz, era fora aqui do país, então eu não tinha outra opção, ou era ele, né? Então, e daí a setagem, né, dos cálculos estavam todos eles dentro da NBR 5410. Só que hoje em dia, o da NBR 5410 ele está um pouco desatualizado e hoje em dia os tempos mudaram. Você tem vários fabricantes, então o prontuário técnico desses fabricantes, é lógico que eles obedecem os ditames aí da NBR 5410 e cada fabricante, ele elabora com as capacidades de corrente, né? A amperagem, tem isso aqui, a queda de tensão por quilômetro, característica, se é um circuito com dois cabos carregados, quer dizer que ele é monofásico, para três, quer dizer que ele é trifásico. Beleza, então o ideal aí tem os detalhes, né, as vistas. Então o projeto é assim: você calcula, você desenha, e aí só depois que você materializa, né, faz a instalação. Mas infelizmente tem muitas instalações aí, por exemplo. Uma instalação que é comum você encontrar muito erro, infelizmente, são nas instalações residenciais. Por quê? Porque instalação residencial, qual que é o foco de quem, né, de quem é o dono dessa instalação? É alugar para alguém. A casa sendo dele, ele não aplica
tudo que é necessário, né? O motivo é porque às vezes o proprietário ele não é técnico, né? Obviamente. Mas mesmo assim, às vezes ele sendo técnico, como o foco dele é alugar, né? Ele não está muito importando. E daí é aquela história. Eu não sei se vocês já escutaram esse termo. Eu já escutei ele demais aqui em Goiás, em São Paulo. Não, eu estou fazendo a instalação no osso. No osso quer dizer o quê? Por exemplo, aqui, ó, você tem essa parte aqui dessa loja aqui, né? Então, o ideal eu ter. Vamos supor que essa parte aqui da loja ela fosse gigantesca e tivesse, sei lá, uns 30 metros quadrados aí, ou até mais. Quanto maior a área, mais luminárias eu tenho que colocar, né? Só que construir no osso, o que que o cidadão faz? Ele constrói uma linha, uma diagonal aqui, coloca apenas uma luminária. Estão vendo que tem vários pontos de força aqui, né? Ponto de força, na maioria são pontos de força geral, alguns específicos. E construir no osso é você colocar uma luminária, um interruptor. Inclusive, às vezes, é colocar a tomada junto com esse interruptor aqui, apenas uma tomada. Não interessa o tamanho do cômodo. Então, ou seja, é a economia, né? Um ditado aqui que o pessoal fala aqui, né? Economia na base da porcaria. É você economizar o máximo possível. Mas é aquela história, como o cidadão ele faz uma residência que é para ele alugar, então, às vezes, ele faz de qualquer jeito. Não, uma tomada tá suave, tá bom, né? Então, infelizmente, a maioria das instalações são assim. E eu já entrei em algumas instituições aí, eu vou te falar, viu? São poucas tomadas, poucos pontos de iluminação. Por exemplo, se essa aqui fosse no osso, ó, só teria. Estão vendo que tem 4 luminárias aqui, né? Só teria uma, pronto. O projetista geralmente ele traça uma linha, uma diagonal aqui, ó, só coloca uma no meio, acabou. Tá pronto. Tá no osso. Então, esse no osso aí você não considera várias coisas, não considera a necessidade do cliente, o que que ele vai precisar. É óbvio que com um projeto bem feito, né, ele é um projeto específico. Geralmente os mais bem feitos são, quando é casa, por exemplo, é de alto padrão, que aí o dono ele fala, não, eu quero um interruptor aqui e outro aqui que a cama vai ficar. Que geralmente já tem um luminotécnico, né? Que é a alocação dos pontos de luz, a alocação dos pontos de força e por aí vai. Beleza. Então, o normal é você encontrar assim, né? Você faz o projeto primeiro e depois você executa. Agora a gente vai ver. Aí, por exemplo, aqui, ó, esse quadro de carga aqui, ó. Eu abri esse daqui porque ele está o mais próximo do perfeito aqui. Você tem o diagrama aqui mostrando, você tem a potência total, você tem os disjuntores, o cabeamento, você tem o equilíbrio de fases, né? As fases, identificando a fase em cada circuito. Todos esses aqui, pelo menos desse quadro, são monofásicos. Então, você tem o que? O equilíbrio de cargas. Um projeto bem feito, ele tem um cuidado de fazer o quadro de equilíbrio, porque como a chave geral, geralmente ela é uma alavanca, e são 3 fases, ou às vezes 2, quando ocorre um problema em uma delas, é, a, o disjuntor geral ele desarma, independente se é na fase A, B ou C, ele só tem uma alavanca ali, ele vai desarmar tudo. Até você encontrar o problema, vai demorar muito. Ainda mais se você não tiver um projeto, beleza. Então a gente viu que a visão correta, né? A visão normal. Agora vamos para a visão ao contrário. Agora eu vou selecionar aqui, pessoal. Estava aqui pegando algumas fotos aqui, ó. Só dando uma olhada aqui para ver se eu não
Eu não vou mostrar aqui alguma foto. Não precisa. Ah, ok, tá liberado aqui. E pessoal, deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar o arquivo aqui de foto. Você tá vendo aí? Tá vendo aí, José? Tô, Então, apareceu. geralmente aí nas residências, né, você vai encontrar um quadro interno parecido com esse daqui. Olha só, olha que quadro maravilhoso, hein? Com certeza ele está em conformidade com a NR10, né? Tem o diagrama unifilar, né? Cadê o diagrama unifilar aí, né? Ele com certeza, Nossa Senhora das Instalações Elétricas deve estar com ele lá no submundo, né? Olha a identificação aí, ó. Olha, térreo, olha, ar, não sei o que, reunião, olha, sala, não sei o que, refeitório, térreo. E olha o tipo dos os disjuntores aqui. É aquele o baratão, né? Que disjuntor baratão, a norma, né? Igual eu falei, igual um aluno perguntou aí uma vez, ele não está proibido em conformidade com a 5410. Então, relembrando lá da NR10, né, toda instalação elétrica, ela tem que ter nome, é obrigatório, viu? Não é eu que estou dizendo, né? É a norma regulamentadora. É obrigatório ter pelo menos o diagrama unifilar. E aqui vocês estão vendo que não tem diagrama unifilar. Mal tem, ó, tá escrito de caneta aqui, ó, pegou uma canetinha aqui, escreveu. Provavelmente esse aqui, talvez esse aqui seja o geral. Deixa eu ver se eu encontro mais quadros aqui. Ó, por exemplo, em muitas residências aí que eu já morei, o quadro era desse jeito aqui, ó. Então, pessoal, assim, eu vou separar aqui, pegar aqui um arquivo, isso eu acho ele aqui. Só um pouquinho, não estou encontrando, viu? Estou encontrando ele aqui agora, não, né? O que a gente pode dizer, né, dessa instalação? Ó, vamos pegar aqui. Geralmente nas residências e atuais, provavelmente, se sua instalação está mais ou menos, você vai encontrar um quadro parecido com esse, interno, e você vai encontrar três disjuntores. Às vezes, geralmente, um é iluminação, o outro são tomadas, e o terceiro geralmente é chuveiro, né? Aproveitando, José, você que está aí na live aí, o seu é desse jeito? Como é que é? É um parecido, ou internamente na sua casa não tem um quadro desse. Porque tem instalação que vem já direto do medidor, aí é pior ainda. A NBR Aqui, 50. Ah, do- aqui só tem o do geral mesmo, do só o contador. geral, nossa, Deus me defenda, né? Deus te ilumine, viu? Então você tá no aço, porque o seu tá na Faz pior mais de 30 situação, tá direto do geral. Imagina se você tiver que trocar um chuveiro, ou você tiver que, né, fazer a manutenção em alguma tomada aí, né, ou na iluminação da sua casa. Aí teve um aluno que falou: não, professor, vai lá fora, né? Desliga o geral, beleza. Mas só que a NBR 5410 ela fala de redundância. O que que é redundância? Você faz uma proteção, né? Existe a proteção na medição, existe a proteção. Deixa eu, para não ficar descritivo, deixa eu colocar a tela inteira aqui.
pôr a tela inteira, que aí fica mais interessante. Então, ó, isso aqui que é obrigatório, né? Até deixei de lado aqui, eu sempre deixo de lado. Então, numa instalação, né, você tem um geral e uma residencial comum, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, isso aqui é categoria T1, né? Quer dizer que é trifásico com, né, já vem um disjuntor já setado, né, pré-calculado, né, um de 40 amperes e o cabeamento aqui já setado. Então, assim, no mínimo você tem que ter o geral, porque caso ocorra, né, vamos pegar que vamos agora pensar na sua residência, né, na residência da maioria das pessoas, né? Tem o relógio, né, o vulgo relógio, Mas que é o o geral medidor. é depois do disjuntor do medidor? Não, é porque, como isso daqui é uma instalação, isso aqui é um posto de combustíveis, né? Aí ele tem a loja lá de inconveniência, né? A lojinha lá que a gente compra Ruffles, e ele tem uma oficina aqui. Ó, ele tem a loja, tem a oficina, e aí ele tem esse geralzão aqui. Mas o normal nas casas é ter o quê? Só a medição, né? Com o vidro para inspeção. No caso de vocês aí, ele provavelmente é em policarbonato aí por causa da marisia, né? Então, pelo menos as instalações que eu estou acostumado aí, né? Nenhuma é metálica com a pintura, né? Todas são em policarbonato, né? Aquele que parece um plástico translúcido, né? Então, aí o normal, né? O geral de uma residência seria esse aqui, ó. Aí vamos supor que aqui seria a medição, né, da sua residência. O geral é esse, né? Aí vamos supor que o da sua aí é igual a esse tá aqui, né? Trifásico, né? Então você tem esse. Aí internamente você deveria ter um geral, igual nesse aqui, ó, dessa loja aqui em questão, ó. E não mostra que tem geral, né? Esses são quadros lá na parte de iluminação, é parte de convivência lá. Até que os quadros na parte lá de motores, ó, esse daqui, ó. Deus me defenda. Não, e para você, por exemplo, você tem que ter um lápis 6B, aconselho você andar com lápis 6B e uma folha de papel, que aí você coloca aqui a folha de papel, o pedaço dela aqui em cima aqui da alavanca do disjuntor e passa o lápis 6B por cima, porque às vezes você não consegue enxergar aqui a amperagem. Às vezes está apagado aqui. Aqui está mostrando, ó, que é 15, esse daqui é 20 amperes, né? Às vezes nem isso, nem enxergar. Olha a oxidação desse barramento aqui. Deus me defenda, ó. Se você tentar mexer esse parafuso aqui, ó, ele vai se desfazer, ó. Ele está totalmente enferrujado esse aqui, ó. Até que os quadros na parte de chão de fábrica, você tá vendo, ó, que tá tudo em conformidade, ó. Olha, ó, cuidado, ó, perigo, alta tensão, afaste-se, né? Você tem aqui um amperímetro aqui, ele é analógico? Mas pelo menos tem, né? No painel aqui, ó, analógico, um amperímetro. Você tem um amperímetro, um voltímetro analógico. Ó que a chave de várias posições aqui é de transferência. Ó que a interface ó, AIHM aqui, ó. Provavelmente, né? Deixa eu ver, ó, talvez, né? Com certeza aqui tem um TC, né, para aferir a corrente, um TP para aferir a tensão, pode ter um banco de capacitor. Então, até você está vendo, ó, que a parte industrial aqui tá, como se diz, cheque, né? Tá em dia aqui, ó. Tem o policarbonato aqui protegendo as partes vivas, os disjuntores aqui, entre aspas, caixa moldada aqui. Ele é antigo, mas ele está bem protegido. Ó, está vendo? Tudo identificado. Mas cadê, ó? Lembra que lá na NBR 5410 e até na NR10 faz referência, ó, você tem que ter uma espécie de uma gaveta aqui, ó, que aí você coloca
ou você cola o diagrama unifilar aqui atrás, né? Esse diagrama aqui, né? Pega uma folha A4 aí, imprime, ou você cola ele aqui atrás, ou então o projeto inteiro nessa folha aqui, né? Ele inteiro dobrado aqui atrás desse painel aqui. Então, se ele está quase bom, né? Falta muita coisa para ele ficar em conformidade. E é isso que o prontuário das instalações elétricas, geralmente, ele contempla, né, essas verificações. Por isso que eu falei, né, nas manutenções aí preventiva, preditiva, né, você faz a inspeção visual, vê as não conformidades, e depois, né, no que for cabível, você faz as inspeções por ensaio, né, verificando. Por exemplo, vamos supor não, né? Vamos voltar nesse daqui, ó. Esse aqui não tem diagrama, esse não tem identificação, que dirá eu saber que se nesse primeiro disjuntor eu estou tendo a fase A, nesse a fase B, a fase C, ou se é tudo na mesma fase, né? Então eu viria aqui com detector de tensão, né? Que tem um modelo lá da Minipo, acho que é o que o pessoal utiliza. Cadê? Eletricidade, projetos. Ó, tem esse aqui que é mais chique, né? Esse aqui é só tensão. Esse da Stack aqui, ó, ele tem até uma lanterna aqui atrás. Na hora que você aperta aqui, tem uma lanterna e ele só detecta tensão. A única luz que ele acende é uma luz vermelha aqui dizendo se está energizado ou não. E geralmente eles têm um range aí de eles iniciam o funcionamento em 90 volts. Abaixo de 90 volts alternado, eles falam que não tem tensão, então tem que tomar cuidado nessa configuração aí. Deixa eu ver, tem outro. Deixa eu só achar aqui um outro detector aqui. Ó, tem esse daqui, ó. Ó, esse aqui é o EZ-fase. Além dele ser detector de tensão, ele é detector de fase, né? Igual eu falei ontem aí, ó. Você vem com ele aqui, ó. E daí ele vai acendendo a luz vermelha, você vai descobrir que é a fase A, né? Acende a luz verde, você descobre que é a fase C. Acende a luz azul, né? Na luz azul que é a C, né? A B que é a verde. Então, nesse processo aqui, você já mata, como diria minha avó, dois coelhos com a caixa d'água só, né? Não é nem a cajadada. Você já descobre que ele está energizado e descobre a fase, e daí você contempla, né, o, o quadro de equilíbrio de fases aí. Então, como que você pode fazer esse dimensionamento para ele ficar em conformidade aí com a NBR 5410, né? Porque, como se diz, vamos dar uma de telecurso segundo grau, vamos pensar um pouco. Beleza, professor. Quando eu projeto, eu tenho, né, as cargas. É porque é o seguinte, lá na NBR 5410, existe um critério. Na verdade, ele é um critério para quando você não tem critério nenhum. Não, professor, agora você bugou minha mente aqui. É o seguinte, uma instalação industrial, geralmente você consegue projetá-la bem. Por quê? Porque as cargas industriais, né, que na maioria, né, majoritariamente elas são máquinas elétricas em modo motor, você já tem elas bem definidas. Igual aqui, ó, do ar-condicionado, eu vendo esse daqui, ó. Eu tenho um ar-condicionado, eu tenho de um compressor aqui, deixa eu achar ele. Aqui, ó, o compressor. Então, essas cargas aqui, elas já são bem definidas. Você sabe, né, o que o cliente precisa. Se eu não me engano, acho que esse aqui é um de 5 CV. Então, é fácil você dimensionar, porque daí, com essa potência aqui, né, você consegue achar a corrente máxima para esse circuito. Da corrente máxima, você vai acrescentar 5 até 5 amperes a mais, daí você dimensiona o disjuntor relacionado, né? Beleza. Ah, professor, então eu entendi. Então, eu vejo um disjuntor lá na minha instalação, né?
Igual esse daqui, ó, a gente tá com esses dois aqui, nós estamos conseguindo ver aqui mais ou menos ó, esse daqui é de 20 amperes, esse aqui é de 15. Então você vai fazer os cálculos ao contrário para conseguir achar a carga que ele suporta. Mas cuidado, existe a carga que o disjuntor suporta, existe a carga que o cabeamento suporta. Geralmente, a que o disjuntor suporta é menor do que o que o cabeamento suporta. Porque como o disjuntor é um dispositivo de proteção, então ele tem que dar o grito antes. Ele, opa, ó, desligar aí, porque o trem tá, grill aroma forema, né? O trem tá torrando aqui, tá aquecendo. Então, o disjuntor ele vai ter uma capacidade corrente menor do que a do cabeamento. E com certeza a capacidade de corrente maior vai ser a do cabeamento, a intermediária vai ser a do equipamento e a, né, maior, não a maior de todas, né, mas maior do que a do equipamento é a do disjuntor, né, que vai ser 5 amperes a mais, né? Ah, professor. Começando a entender aqui. E já residências, né? Você não sabe, né? Você faz aí um condomínio, ou eu tenho um tio aí que ele é mestre de obra, faz várias casas aí. Ele compra terrenos, né? Monta, faz as casas para vender. Então ele não sabe, são residências, a família pode ter, sei lá, uma geladeira, duas geladeiras, mas em média tem uma. Mas qual que é a média das potências das geladeiras, né? E dependendo da marca, elas têm uma potência diferente do que tinha lá em 1980, né? Hoje em dia elas têm uma eficiência, tem aqueles selos Eco, né? Por exemplo, o sistema Eco aí de ar-condicionado, ele foi projetado primeiro para refrigeradores, né? Só depois que ele foi aplicado em ar-condicionado, Professor, né? Ah, sim, pois não. é, no caso, a geladeira é uma tomada específica ou o geral? Ou depende da geladeira? Ó, boa pergunta. Se não me falha a memória, lá na 5410, a partir de 1.200 watts, eu já considero qualquer equipamento específico. Abaixo desse é geral. É porque tem um cálculo lá que você usa o perímetro. Eu tenho até aqui uma. Só achar aqui o. Eu tenho aqui um resuminho aqui, ó, que eu elaborei lá em 1900 e Guaraná de rolha, há muito tempo. Esse daqui, ó, é um cálculo baseado. Eu já deixei ele pronto aqui, né, para a gente não demorar muito tempo tendo que fazer. Ó. Existe um critério lá que quando você, né, o que que é isso? Quando eu não tenho critério? Quando é uma residência, né, eu não sei se eu construiria no osso, né, eu colocaria nessa sala aqui, ó, essa que tem 6 metros quadrados aqui, eu colocaria a priori, né, uma luminária, já que é uma sala, sei lá, eu colocaria um ou dois pontos de força, né? Aí será que ele é específico? Será que ele. Você está entendendo? São muitas variáveis para considerar. Daí, né? Até lembro que o meu professor João de Oliveira, né? Ele me respondeu essa pergunta e ele tinha essa mesma indagação na época. Eu falou assim, Pablo, é o seguinte. Quando é uma instalação residencial, geralmente é difícil você saber, você prever, né, que equipamentos que esse cliente vai ter. Então, o pessoal, ele criou um critério, que é esse critério aqui, ó, por exemplo, ó, esse cálculo de área aqui, ó, até deixei aqui, isso aqui está transcrito da NBR 5410, ó, olha, carga mínima de iluminação, ó o setting aqui, ó, 1 ponto barra carga de 100 volt-ampere, aí já está até considerando correção de fator de potências, né, entre aspas, né, por quê? Porque ele está considerando a potência em volt-ampere, né, então ele estaria pensando, é porque no residencial, você tem a carga, o chuveiro, ele é um equipamento puramente resistível. Então, por padrão, o fator de potência dele é perfeito, né? Ele é igual a 1.
por exemplo, padarias aí, que eu já fiz projeto, quando é forno elétrico, geralmente o pessoal não faz correção de fator de potência. Que essas cargas, o problema que seria o efeito Joule, né, o aquecimento, ele já se torna uma solução, né? Então, equipamentos resistivos, por padrão, o fator de potência é 1, ou seja, ele é perfeito. Então, esse critério aqui, ó, tá aqui, ó, 1 ponto barra carga de 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados e 1 ponto, né, barra carga, porque eu, sinceramente, eu vou te falar, né, a minha visão, primeiramente, na época, como aluno, né, lá de engenharia, eu olhava que esses critérios, eu falava, Globo e você, tudo a ver. Eu falei, gente, mas ele tirou da cartola, né, o cara é um mágico, que critério, que matemática alienígena é essa que ele usou aqui? Então, ele simplesmente criou esse cálculo porque eles não têm critério, né? Não tem critério porque as cargas residenciais, elas são muito aleatórias, né? É muito abstrativo. Já industrial, não. Eu tenho máquinas elétricas e geralmente as máquinas de 1 CV, né? 3/4 de CV, 60 CV e por aí vai, né? Então, como se diz, ele criou essa regra, né? Então, olha, para os primeiros 6 metros quadrados, e essa sala aqui, ó, olha, a área é maior que 6 metros quadrados, né? Ela tem, ó, pelo cálculo aqui, ó, já deixei ele pronto, ó, tem 9,91 metros quadrados. Então, né, ó, o setting aqui, ó. Deixa eu ver se eu deixei aqui. Não, não tinha deixado aqui. É porque tá desenhado no projeto aqui. Então, para os primeiros 6, eu colocaria, né, o 100 volt-ampere. Yeah. E 1 ponto de 60 volt-ampere para os 4 restantes. Então, eu colocaria, sei lá, aqui no meio de 100 volt-ampere, uma luminária, né, com essa potência. Poderia ser aqui, na metade, eu dividiria o cômodo, eu colocaria aqui, ó, bem no meio aqui no AutoCAD, uma linha. E aí, na metade dessa, eu colocaria uma lâmpada essa com 100 volt-ampere. E na outra metade, né, olha, tirando 6 para 9, é quase 10 aqui, né? Falta o quê? Deixa eu ver, 4,91, né? Então, eu teria mais um ponto aí de 60. Eu poderia colocar um ponto de 100 aqui, outro de 60 aqui, ou então eu poderia juntar no único ponto de iluminação com a carga total aqui, ó. Por isso que eu coloquei essa observação, ó. Note que o projetista não precisa necessariamente de um ponto de iluminação com a carga específica, né, de 100 volt-ampere e outro de 60. Ele pode fazer a fusão, né, lá Dragon Ball Z, né, faz a fusão e coloca um de 160 aqui no meio. Ele poderia colocar spots aqui, desde que todos esses tivessem o somatório dessa carga. Aí, aí era a pergunta que eu tinha como aluno na época, né? Eu falava, mas por que que tem que ser 100, né? Porque, é a regra, né? Aquela história, né? Você criou a regra de um jogo, por exemplo, então você tem que seguir essa regra. E essa foi a regra que o pessoal utilizou para colocar lá na NBR 5410. Mas geralmente, quando são projetos assim, industriais, projetos do sistema elétrico de potência, né, que aí eu não tenho equipamentos, né? O que seriam os equipamentos são residências, são várias residências, eu tenho condomínios, comércios, indústrias, ou seja, às vezes a carga, né, é uma cidade inteira, né? Ou seja, é uma carga bem definida, porque na conta de energia, né, não vem aquela estatística, né, de quantos quilowatt-horas, um gráfico de barras, né, semelhante a esse daqui, ó, qual a gente viu lá em eficiência energética, né? Então, aí quanto maior é o sistema, quanto mais cargas tem, mais bem definidas elas são, é mais fácil você fazer esse dimensionamento. Imagina a massa de dados, né? O Big Data que não tem
como se diz, desde que informatizou o sistema de cada concessionária aí, eles têm, né, sei lá, de uma Ambev da vida, de um Senai, né, de qualquer outra, de uma JC Distribuição, eles sabem as potências médias em que eles consomem e também eles tiveram, né, para você aprovar, eles tiveram um projeto, né, a ser seguido, então é mais fácil. Daí eu não preciso inventar uma regra, né, uma regra padrão para eu colocar pontos de tomadas ou ponto de força, né? Esse de área é basicamente para iluminação. E esse critério aqui, ó, tá vendo, ó, tomada de uso geral, aí você usa aquele cálculo do perímetro, né? Você soma os lados aqui da edificação e vai. Então, quando você não tem certeza das cargas, você usa esse método geral. Quando você tem certeza das cargas, ou seja, você sabe a potência de cada uma delas, né? Tem um projeto bem definido, daí você pega esse critério aqui, ó, amassa ele e joga para trás. Esse critério ele não serve. Serve ao que você fazer o levantamento das cargas e com o levantamento das cargas você fazer o cálculo, né, usando a fórmula de potência, considerando já que a maioria são máquinas elétricas, né, você considera o fator de potência e daí você dimensiona a corrente, né, corrente de partida. Nas máquinas vem aquela relação de corrente nominal com corrente de partida, né? Assim, entre aspas, né? Tem livro que fala que é 8 vezes a nominal, tem livro que fala que é 6, né? Mas, assim, o ideal é você olhar lá na placa lá da máquina específica a qual você está projetando, que você está dando a manutenção, né? E ver as relações e fazer os cálculos e dimensionar, né? Contatores, fazer todo o dimensionamento, né? De relés e por aí vai. Beleza, professor. Então, deixa eu pegar uma foto aqui. Então, o que que eu estou pensando aqui? Como está dando quase no horário, vamos começar a construir. Você chega lá, você fala, e agora, José? Você vê esse quadro aqui, tá vendo? Ó, o barramento está espremido. Vamos fazer um desenho aqui, vou até abrir um arquivo aqui. Cadê a nossa... Eu vou abrir um arquivo aqui. Vou pôr aqui de cálculos do as-built, né? As-built elétrico. Daí a gente inicia hoje e amanhã a gente remata isso. Vamos pensando aqui. Eu vou até fechar esse memorial de cálculo aqui, que ele não vai servir para a gente agora nesse. Ainda mais para essa disciplina aqui, ele não vai servir, não. Beleza, professor. Então eu entendi um projeto em conformidade com a 5410 aí, né? Uma manutenção. Vocês estão vendo que a gente não está em projetos, a gente está em manutenção. Mas, às vezes, a manutenção é eu fazer essa aquisição de dados em campo aqui, ó. E eu tô falando isso, às vezes eu tô sendo bonzinho, viu? Na maioria das vezes. Pelo menos fazendo igual aquele desenho lá do Pica-Pau, né? Em toda a minha vida nessa indústria vital, eu encontrei na maioria das vezes desse jeito. Você vê o projeto ali, né? O projeto não, a instalação toda fora de conformidade com a 5410, com a NR10, e daí você vai fazer um orçamento, né? Igual naquela matéria que a gente fez de projetos industriais, né? Você vai fazer um orçamento, você vai levantar os dados do cliente, e aí você vai o quê? Criar esse arquivo aqui, ó, o arquivo de projeto, né? Que é o chamado as built do elétrico, como está construído do elétrico
e aí você vai transportar para a prancha, fazer as conformidades necessárias, né? Se a instalação ela tem acima de 75 quilowatts, né? De potência, ou seja, um transformador acima desse, é necessário, né, por lei, ele ter o prontuário das instalações elétricas. Então, esse projeto que você vai fazer, você vai levantar o que já estava feito e desenhar e fazer os cálculos, você vai anexar no prontuário das instalações elétricas. Então, essa é uma manutenção que ela é bem factível de vocês fazerem aí. Geralmente, às vezes, o agente de fiscalização do trabalho, ele foi lá na empresa, às vezes é por é, denúncia, né? Ele foi lá, ó, denunciaram para ele, ó, essa instalação aí, ó, tem um transformador de 300, por exemplo, e tá lá o Deus dará, né? Os eletricistas que trabalham lá, inclusive, não tem treinamento. Essa é uma das verificações que são feitas. O pessoal vai lá e passa um pente fino. E aí, você fez aonde o seu curso? Vamos supor que o pessoal lá, eles são da elétrica industrial, né? Você fez seu curso de eletricista industrial aonde? Ah, eu fiz na escolinha Cordel Encantado. Essa escolinha Cordel Encantado, ela é homologada aí pelo MEC aí, né? A Câmara de Educação deu carimbo aí, deu autorização para ela, né? Ela pode emitir um certificado de eletricista industrial, residencial ou de eletrotécnico, né? O qual o funcionário está alegando? Não, não pode fazer. Então, isso não está em conformidade. Aí pensa, projeto não existe, instalação a toque de caixa, o eletricista não é nem eletricista. Então, estão vendo que como se diz, o acidente, né, ele não acontece do nada, né? Às vezes eu ia fazer uma vistoria, né, uma perícia, falava, ô, seu Pablo, eu não sei por que esse acidente ele brotou do nada, ele saiu do chão e aconteceu. Não, o acidente ele vai se construindo. Construindo por quê? Por negligência, negligência do dono da empresa, às vezes, junto com a negligência, a imprudência, ele contrata alguém que não é eletricista. Aí, não, eletricista bom é aquele cara que não tem medo, que ele mete a mão nos barramentos aí mesmo, né? Então, tá tudo errado. Então, por isso que o agente fiscalizador do trabalho, ele tem que vir e passar um pente fino nessas empresas. Aí, geralmente, essas empresas contratam, né, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, para passar esse pente fino, né, criar lá um cronograma de ações e poder, uma das ações é as build do elétrico, as build do SPDA, né, que é o sistema total, né, o de supressão e descarga atmosférica, né, com captação, descida e o aterramento. Beleza. Então quer dizer que tem que ter esse diagrama aqui. Deixa eu ir, projetos. Deixa eu aqui numa norma, pessoal. Deixa eu pegar aqui a 04, só para a gente, como se diz, clarear o pensamento. E tem um desenho lá no final, praticamente toda norma, todas NTDs, né, Norma Técnica de Distribuição das concessionárias locais, tem um desenho padrão parecido com esse, né? Então, toda instalação, né? Essa aqui é uma medição agrupada, ou seja, seria kitnets, né? Seriam apartamentos aqui. E esse aqui, pelo menos, é um critério aqui nosso, né? Que você tem até 3 medições agrupadas e a carga, se eu não me engano, até 46 quilowatts, você não precisa do projeto aprovado na concessionária local. Então, e o grande problema, ó, aqui, ó, um padrão aqui, ó, lembra, a gente ainda não falou disso, né?
a gente vai falar em projeto de CEP, você tem aqui o padrão de posteamento, né? Ele pode ser em apenas um lado da rua, ele pode ser nos dois lados da rua. Às vezes, este posteamento aqui, que fica em frente à sua residência, em frente à indústria ou comércio, ele, às vezes, ele só tem a baixa tensão. Vamos supor que essa casa aqui, ó, fosse uma indústria, e aí ela precisa da alta tensão. E a rede que passa aqui é só uma rede de baixa tensão. A alta tensão, ela passa aqui, ó, nessa rua, nessa calçada aqui de cima. Aí o que que teria que fazer? A concessionária, geralmente eles têm lá um departamento de planejamento, né? Daí eles iam olhar na agenda deles, para quando que eles iam implantar, desculpa, gente, quando que eles implantariam a média tensão aqui para eu poder atender esse cliente. Ah, vamos supor que só daqui 2 anos. Aí, como tem esse cliente aqui que está precisando, às vezes, né, na agenda deles, eles iam colocar esse serviço para implantar aqui. Às vezes, o próprio cliente é que tem que fazer, tem que dar essa ajuda de custos, né? E pagar essa extensão de rede aqui. Mas geralmente em rede de distribuição urbana, isso é muito raro acontecer. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro. É mais comum acontecer você ter que pagar, né, do seu próprio bolso, né, tirar a sucuri do bolso, quando é uma rede de distribuição rural. Mas pode ocorrer, viu? Na urbana aí, na urbana ocorreria se fosse um setor aí na periferia, um bem afastado mesmo. E aí ele, quanto mais afastado, né, ou longe de uma subestação, daí ele ia precisar de uma infraestrutura, né? Geralmente os mais afastados têm pouca infraestrutura, né? Tem alguns desenhos aqui. Aí aqui, ó, geralmente eles têm um padrão, né? Se o cliente for monofásico, geralmente ele vem nesse padrão aqui, ó, passa no borne superior do disjuntor, vem aqui no medidor aqui, ó, esse borne aqui, geralmente ele comunica com esse. Às vezes, para você ver se realmente ele está funcionando, tem conformidade, você coloca um multímetro aqui com o teste, né? Você coloca ele lá em modo de teste e você coloca as duas pontas da sonda aqui, né? E elas provavelmente, né, a buzina lá, o buzzer lá, ele vai apitar, mostrando que elas estão em comunicação. Então, vamos supor que a fase A aqui, ó, ela passa aqui, faz a leitura, né, aqui na medição ou analógica ou digital e vai para o cliente aqui. O neutro geralmente é nos parafusos mais internos aqui, ó, é aquela história, né? Esse caso, vamos supor que você é o eletricista da concessionária local e um dos trabalhos que você faz é a ligação de clientes novos, né? Ou então você trabalha no laboratório da concessionária e lá no laboratório da concessionária, cada lote de medidores, o analógico, a maioria hoje é digital que chegam, eles vão para um laboratório, né, que é certificado aí, e eles fazem a aferição para ver se realmente a quantidade lá de quilowatt-horas, né, ela é dimensionada, né, se ele está em conformidade com desvio padrão, né, com o A para mais ou para menos, e aí eles dão o ok, ele está liberado para ser ligado num cliente aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui. Isso daqui é uma instalação agrupada, né? Aí, principalmente aqui, ó, se tem, isso aqui é um condomínio. Vocês estão vendo aqui, ó, que essa ligação, ela tá antes do disjuntor geral aqui. Aí, você tem... Cadê aqui, ó?
Vamos supor que o medidor, ó, ele vai ficar, ele fica aqui, ó, monofásico, ó, 1, 2, 3, né? Então, se eu colocar antes do barramento aqui, vocês concordam que antes de passar na medição, ele não vai ser contabilizado, né? Mas é porque essa aqui é uma regra, caso o disjuntor, ele aqui, no caso que ele desarme, mesmo ele desarmando, se ele é um circuito, por exemplo, que é sprinklers, né, que é aquele chuveiro automático contra incêndio, vamos supor que é uma bomba de recalque, aqueles hidrantes que ficam lá para combate incêndio, né, caso um incêndio ocorra no condomínio. Então, geralmente, por regra, o pessoal conecta eles antes do disjuntor geral, justamente se ele desarmar esse quadro de serviço aqui, né? Ainda mais que é o sprinkler, incêndio, só coisa crítica, ele não perca energia no caso, né? Se alguém vir aqui desligar, ou, né? Aí, no caso, se a energia cair, vai entrar o quê? Vai entrar um no break e depois, geralmente, o pessoal tem um grupo motor gerador, né? Um GMG. Gente. O horário aqui já deu, pessoal. Então, o que que eu vou fazer? Amanhã a gente já vai começar, né? Amanhã nós temos outra aula. Nós vamos começar já um cálculo, né? Aqui eu já fiz a introdução aqui, um cálculo do as-built do elétrico, tá ok? Já vou deixar ele aqui renderizando aqui para o quanto antes dessa aula de hoje já ficar disponível, tá ok? Fique com Deus. Até a próxima aula. Amanhã, viu?